Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um quadro Saúde Agora. Você sabia que os pacientes diabéticos precisam dar atenção especial para os seus pés? Problemas nas pernas e pés são comuns por causa da sensibilidade que é diminuída na região e pedem cuidados permanentes. As pequenas feridas podem evoluir e, se não tratadas adequadamente, podem levar à necessidade da amputação do membro. No quadro Saúde Agora de hoje, nós vamos falar com o doutor cirurgião vascular e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional de São Paulo, doutor Akashi Prakazan. Doutor, acertei seu nome, seja bem-vindo. Muito obrigado, sim, acertou, é um nome difícil. Quase tão difícil quanto a patologia que a gente vai falar hoje. Exatamente. Doutor, para a gente começar, gostaria que o senhor explicasse já o que é a síndrome ou o pé diabético. De maneira genérica, a gente pode chamar o pé diabético como o pé de qualquer paciente diabético. Então, um pé que ele passa por uma série de alterações ao longo da vida relacionadas ao descontrole do diabetes. E essas alterações podem causar alteração da sensibilidade, alteração do processo da natureza circulatória do pé e mais propenso a infecções. Então, basicamente, isso é um pé diabético. Certo, doutor. E quais são os tipos de pés diabéticos? Tem diferença? Como é que a gente identifica isso tudo? Sim, o pé diabético é um termo genérico, como a gente acabou de comentar. E toda vez que a gente tem um termo genérico para uma descrição, a gente incorre no erro de classificar várias doenças sobre esse mesmo telhado. Então, quando a gente fala de pé diabético, a gente inclui os pés neuropáticos, onde, com o passar do tempo, o diabetes acaba ocasionando uma insensibilidade do pé, e diferente do que a gente imagina que um pé insensível ou alguém que não sinta dor é algo bom, não ter dor é como se eu tirasse um fator de proteção desse pé. E ao perder essa proteção sensitiva, eu acabo machucando com mais facilidade esse pé. Um outro tipo de pé diabético é o pé diabético isquêmico. É aquele pé que tem uma alteração circulatória. Por causa do tempo do diabetes, ele acaba danificando e lesando o endotélio dos vasos, prejudicando o sistema circulatório arterial desses pacientes e culminando também com complicações. Um outro pé por causa das alterações próprias do diabetes, ele fica mais propenso à infecção. Além de, por causa da neuropatia, da alteração da sensibilidade, acaba fazendo pequenos machucados que aumentam a chance de infectar. E isso também é um problema, então seria o pé diabético infeccioso. Tem uma outra categoria que é aquele paciente que, por causa da neuropatia, ele deforma o pé. E tem uma condição grave que chama pé de Charcot, que ele muda essa anatomia do pé e que também está incluso na categoria do pé diabético. E todas essas categorias, elas se interagem, como se fossem... Nem sempre você pode ter um pé puramente neuropático, ele vai ser um pouco neuropático, um pouco isquêmico, às vezes infeccioso, e quanto maior essa associação de complicações, pior o prognóstico. Ô, doutor, todas as pessoas que têm a diabetes, elas estão propensas ao pé diabético? Por que ocorre essa situação? Exatamente. Como o pé diabético é o pé de todo paciente diabético, ao simples fato de eu ter diabetes, eu já preciso ficar de olho nesses pacientes, principalmente quando esse diabetes estiver fora de controle por muito tempo. Então, se eu fizer o diagnóstico de diabetes precocemente, eu consigo deixar esse diabetes de maneira mais controlada e, tendo controle desse diabetes, eu postergo as complicações relacionadas ao mesmo. O pé diabético é uma dessas complicações e graves, mas o diabetes mal controlado aumenta risco de mortalidade cardiovascular, aumenta índice de cegueira por causa do diabetes. Então, o diabetes é uma patologia complexa que precisa ser olhada com cuidado e atenção. É importante as informações que nós estamos repassando neste momento, aqui no nosso quadro Saúde Agora. Doutora, como eu começo a identificar
a minha predisposição para um pé diabético? Quais são os primeiros sintomas? Eu tenho a diabetes, propriamente dita, né? Aí eu começo a sentir o quê para mim já entender que eu estou no caminho aí do pé diabético? Esse é um dos problemas. Quando você começa a sentir, é porque o diabetes já avançou bastante. E como a gente falou que um dos primeiros sintomas é a neuropatia, é a insensibilidade, então, ao contrário, você deixa de sentir. Então, quando você deixa de sentir o pé, isso já é um problema. Só que você consegue identificar com algumas avaliações simples essa perda de sensibilidade de maneira mais precoce. E aí, indo a um profissional de saúde capacitado, você consegue fazer esse diagnóstico precoce dessa perda de proteção neuropática, né, da sensibilidade do pé. O simples fato de ter diabetes faz com que você procure regularmente um profissional de saúde, né? Então, ter um problema e cuidar dele é a maior dos tratamentos que existe, prevenir o problema. Então, se eu tenho diabetes, saber que ele pode complicar e controlar essas complicações é a principal mensagem que a gente precisa deixar, que a prevenção é o caminho do sucesso, a educação está nesse papel. Correto. Doutor, nós estamos falando sobre o pé diabético, mas acredito que a gente precisa entender um pouquinho sobre a diabetes, né? Qual que é a diferença entre a diabetes 1 e a 2? A diabetes tipo 1, antigamente chamada de diabetes juvenil, era que acontecia nos pacientes mais jovens, né? Então, basicamente a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 é que no diabetes tipo 1 eu tenho uma falência da produção de insulina, que a insulina é o que põe a glicose para dentro da célula para que essa glicose possa ser utilizada como energia. No diabetes tipo 2, eu tenho a produção da insulina, mas ela pode ser insuficiente, e aí a glicose se acumula, ou, um outro caso, eu tenho uma insensibilidade a essa insulina, o receptor dessa insulina tá prejudicado, que acontece muito, por exemplo, nos pacientes que têm a síndrome metabólica, que são os pacientes que estão com quadro de obesidade e acabam piorando a capacidade de controle da insulina e, consequentemente, da entrada da glicose para dentro da célula. E essa glicose alta na corrente sanguínea, que a gente acaba avaliando no exame laboratorial, é que vai causar as lesões nos órgãos-alvo. E o pé diabético, doutor, ele tem cura? O tratamento é feito como? Medicamentos mais intensos? Como é que funciona toda essa situação? Eu queria dizer que o pé diabético tem cura, mas ele não tem cura. Mas se a gente for extremamente crítico, poucas doenças na medicina a gente tem cura. A maior parte delas a gente tem tratamento e controle desses fatores. Por quê? Porque as origens das causas das doenças, elas são multifatoriais, e o nosso estilo de vida moderna tem muito a ver com isso. Então, o tipo de alimentação, a falta de atividade física, o sedentarismo, claro que a própria natureza genética, né, que predispõe essas condições. Mas o que eu digo da genética é o seguinte: a genética funciona como se fosse uma arma. Ela está carregada, mas eu posso ou não atirar. Então, ter uma arma carregada não te dá o diagnóstico definitivo que você vai ter com certeza um problema. Então, eu ter uma predisposição, mas se eu controlar bem meus fatores de risco, eu posso postergar essas complicações. Então, não é porque eu tenho um pai e uma mãe com diabetes que eu necessariamente eu vou ter diabetes. Se eu fizer uso de uma alimentação adequada, se eu puder fazer exercícios físicos com regularidade, eu posso mudar essa minha predisposição. Essa questão das pessoas que têm o pé diabético, doutor, ter o cuidado aí, manter sempre, né, o cuidado, quando vai fazer a higiene dos pés, né, não andar descalço por conta de não bater os pés, não estar com o pé assim, em exposição. Isso é importante? Fundamental. Principalmente porque uma das primeiras alterações nos pacientes com diabetes que vão ter complicações com o pé diabético são aqueles pacientes neuropáticos, os que não sentem. Logo, prevenir os machucados é fundamental. Então, eu costumo brincar, se eu for para a guerra, eu não vou escolher um carro super confortável. Eu vou querer um tanque de guerra, porque ele vai me proteger.
Então, diferente do que a gente imagina que desses pacientes com diabetes mais grave que tem uma neuropatia, o calçado desse paciente não é aquele calçado fofinho, né, que é muito macio, flexível, não. Ele é um tanque, precisa ser um tanque de guerra, que é para me proteger dos machucados externos. Então, o tipo de calçado é fundamental na escolha e na prevenção dos pacientes que têm neuropatia diabética. A segunda coisa, a maior parte das amputações nos pacientes diabéticos, elas são secundárias a lesões no pé. Quase 85% dessas amputações são precedidas de feridas no pé. E o que mais chama a atenção é que a grande parte desses machucados foram causados por um calçado inadequado. Ou seja, em última análise, o calçado levou à amputação do membro. Daí a importância de a gente avaliar com muita atenção qual o calçado que a gente vai escolher para esse paciente. Nossa, então é fundamental a escolha do calçado para quem tem aí a diabetes em si e que já identificou o pé diabético, né? Então, gente, olha, presta muita atenção, como o doutor disse, a escolha do calçado é essencial para que você mantenha a sua saúde. Agora, doutor, sobre os machucados, né? As feridas no pé diabético. Um pequeno machucado pode se tornar uma grande lesão e pode levar à amputação do membro, doutor. Um assunto bem delicado que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Exato. Pequenos machucados podem ser o início de grandes problemas. Então, por que machuca? Uma das causas dos machucados são calçados. Isso acho que já ficou bem claro que a gente precisa escolher de maneira adequada. Uma outra causa do machucado pode ser, por exemplo, o corte inadequado de uma unha. Então eu corto unha de maneira inadequada e acaba machucando. Não raro, boa parte desses pacientes com diabetes, eles têm uma idade mais avançada, eles já não enxergam de maneira adequada, e às vezes ao cortar a unha eles acabam se machucando no simples corte de unha. Então é muito importante que eles procurem um podólogo, alguém que possa fazer esse corte de unha de maneira mais cuidadosa. Avaliar os pés para ver se não tem uma micose entre os dedos, que também é uma causa comum do início de um problema. E simples rachaduras podem causar essas infecções. Então, como que eu previno essas lesões? Olhando para os pés. Se todo dia eu olhar para os pés, eu vou identificar uma calosidade, um machucado, um arranhão, uma rachadura. Hidratar bem esse pé, enxugar bem quando depois de tomar banho para evitar as micoses, cortar as unhas regularmente, de preferência com um profissional, principalmente nos casos com mais tempos de diabetes, tudo isso vai ajudar a evitar problemas. E a questão da amputação, doutor, quando é necessário e qual o tratamento o paciente recebe, né? Precisa passar aí por um psicólogo, porque é uma situação delicadíssima a amputação de um membro, principalmente o pé, né? É isso. A amputação é um tratamento, né? A gente precisa ter consciência de que a gente não vai oferecer amputação como tratamento para todas as pessoas. É o último recurso que a gente utiliza. Eu sempre falo o seguinte: se tiver que amputar um dedo para salvar o pé, a gente vai fazer isso. Se tiver que amputar um pé para salvar a perna, essa é a escolha que deve ser feita. Se tiver que amputar uma perna para salvar a vida, então a gente tem que estabelecer algumas prioridades para identificar se a amputação é ou não o melhor tratamento. Quem que amputa? Amputam as pessoas que acabam, por algum motivo, tendo uma infecção grave nessa perna e acaba não tendo tempo, e aqueles pacientes que têm uma infecção ou um quadro de necrose com um problema de falta de circulação, com uma isquemia associada. E isso é muito difícil de ser avaliado sem avaliação profissional. Então, por isso, da necessidade de procurar um médico, procurar um cirurgião vascular ou os vários profissionais envolvidos no atendimento destes pacientes com pé diabético, que é um atendimento multidisciplinar. Então, os pacientes vão ser atendidos por equipes multidisciplinares que têm que estar voltadas com um olhar para as complicações do paciente com diabetes e tentar identificar desde cedo esses problemas para evitar complicações no futuro. Então, sim, a amputação é um recurso, mas é o nosso último recurso. Correto, doutor. Bom, estamos falando sobre
pé diabético, mas que inicia com a diabetes, né? E aí a gente volta lá para a prevenção. Gostaria que o senhor deixasse, então, dicas de prevenir e também para que as pessoas façam aí o exame diário, se precisa, né? Ou de 15 em 15 dias, se tem uma predisposição à diabetes, porque é um exame, vamos colocar aqui uma aspas, tão fácil, é uma picadinha no dedo ali que não dói nada mais, que pode prevenir uma doença que, infelizmente, é algo que pode te levar aí à amputação de um membro até, né, doutor? Exato. Então, o que a gente pode fazer para diminuir as complicações relacionadas ao diabetes? Educar. Educação é o principal e mais efetivo tratamento para diminuir essas complicações graves do diabetes. E mais do que educar os pacientes com diabetes, educar as pessoas que convivem com esses pacientes, para que eles possam identificar os problemas antes que eles aconteçam. Então, os pacientes diabéticos, eles chegaram ao diabetes, as suas complicações, por um tipo de alimentação inadequada, pela falta de exercício, por um estilo de vida inadequado. E às vezes as pessoas mais jovens que convivem com eles, vendo isso, podem alterar esse estilo de vida. Às vezes a gente acha que o tratamento está nos remédios, mas não, os tratamentos, os remédios também são um recurso que a gente lança a mão no desequilíbrio final, mas a gente tem muito o que fazer antes de chegar lá. E é isso que a gente tem que fazer, identificar as pessoas que estão mais propensas pela história familiar, pelo estilo de vida, pelo tipo de alimentação e tentar evitar com que esses pacientes se tornem diabéticos. Uma vez tornando-se diabéticos ou porque tem uma predisposição familiar que é insolúvel do ponto de vista alimentar, controlar bem, controlar de maneira adequada para evitar que essas complicações apareçam. Quanto mais tempo e mais controle eu tiver do diabetes, menor a chance de eu ter complicações. E uma vez tendo as complicações, identificá-las de maneira mais breve possível, procurar um profissional de saúde para que o pior não aconteça. Importante demais, doutora, a sua participação aqui no nosso quadro Saúde Agora. Informações que a gente precisa levar para o dia a dia, que a gente precisa levar para a vida. Gratidão, muito obrigada. Gostaria de agradecer pela a sua disposição de estar com a gente aqui durante mais de 15 minutos, falando sobre algo tão importante referente à nossa saúde. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço e me ponho à disposição para maiores esclarecimentos sempre que precisar. Eu e a Sociedade de Cirurgia Vascular. Falamos com o Dr. Akash Prakazan, cirurgião vascular e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional de São Paulo. Lembre-se, se você tiver um ferimento nos pés, é essencial tratá-lo o mais cedo possível. Lave a área com água e sabão e cubra-o com curativo ou bandagem seca. Não tente se automedicar. Procure ajuda médica, tá bom? O calçado é fundamental. Obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas.